O auxílio-doença acidentário é concedido ao segurado que ficar incapacitado para a atividade profissional em função de acidente de trabalho ou de doença. O INSS considera como acidente de trabalho aquele que acontece no exercício da atividade a serviço da empresa e como doença profissional aquela que se desenvolve na prática de uma atividade relacionada ao trabalho. A perícia médica do próprio INSS constata se a doença tem ligação direta com a atividade exercida pelo profissional. Pode ser o caso de uma depressão, uma lesão por esforço repetitivo, problemas auditivos ou outra doença desenvolvida em decorrência do trabalho. Os 15 primeiros dias, o empregado fica sob a responsabilidade do empregador. É um período em que a empresa vai cobrir todos os direitos, todo o salário dele nesse período. A partir do 15º dia, o segurado ele vai ter que sofrer um processo de perícia médica e entrar com benefício chamado auxílio-doença, que pode ser ou por uma causa normal, uma doença normal, ou uma doença profissional, um acidente de trabalho. Ele vai ligar para o telefone 135 ou vai acessar a internet, ele, a empresa ou qualquer pessoa e vai agendar uma perícia médica. A partir dessa perícia médica, o INSS vai constatar a doença, que se é incapaz, vai incapacitar ou não o trabalhador. Incapacitando, pelo período necessário, ele vai ficar afastado com os seus rendimentos sendo providos pelo INSS. Quando ocorre uma doença do trabalho, a obrigação principal é da empresa. É a empresa que, após ultrapassado 15 dias, deve encaminhar o trabalhador ao INSS. Então, a obrigação é da empresa, nunca do trabalhador. Ela encaminha o trabalhador ao INSS e a pessoa vai ficar sob a responsabilidade do INSS até que o INSS entenda que essa pessoa está apta ao retorno ao trabalho. Estando apta ao retorno ao trabalho, aí a empresa torna-se novamente responsável, o contrato de trabalho ele ressurge em sua constância total, ele estava suspenso o contrato de trabalho, ou até interrompido no caso de auxílio-acidente, e ele retorna em todo o seu vigor. Mas não foi o que aconteceu com Ana Paula, que trabalhou 6 anos como analista de tesouraria e desenvolveu um problema crônico por esforço repetitivo nos 2 punhos e nos cotovelos. Durante 2 anos e meio, ela recebeu o benefício do auxílio-doença pelo INSS. Mas há 4 anos teve alta e foi reencaminhada pelo INSS à empresa, sendo considerada apta para retornar ao trabalho. Mas a empresa não aceitou Ana de volta. Me deu lá o papel da alta, fui eu para o meu trabalho. Assim como quando eu saí, eu tive que passar no médico do trabalho, da empresa, para retornar a mesma coisa. Aí cheguei lá no médico do trabalho, você não pode trabalhar não. Mas a empresa também não me aceitou. O meu contrato de trabalho na empresa está em aberto. Mas eu não recebo nem de um lugar nem de outro. Uma vez recebido alta do INSS, o contrato de trabalho está em pleno vigor. Então as obrigações do empregador, que são de dar trabalho e de pagar o salário, se mantêm. A menos que, por acaso, a empresa acredite que aquele trabalhador não tem condições de retorno, ela vai ter que impugnar judicialmente a decisão do INSS, que tem presunção de legitimidade porque é da administração pública. Segundo o INSS, o segurado que percebe que permanece com a doença pode pedir a prorrogação do prazo para receber o benefício. Se o pedido for negado pelo INSS, o trabalhador pode ainda pedir uma reconsideração da decisão médica e solicitar recurso administrativo para o Conselho de Recurso da Previdência Social. Há problemas, inclusive com relação à LER-DORT, que são problemas de saúde que são repetitivos e de difícil tratamento, que realmente há um pouco de restrição das empresas. Mas aí é outro ponto que deve-se dizer. Um trabalhador ele só pode ser dispensado se ele estiver apto à realização das suas funções próprias do trabalho. Então, uma empresa nunca pode dispensar um trabalhador que tenha uma doença.